Som. Boa tarde a todos. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Tunico Gama e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a 18ª sessão ordinária do primeiro período da 12ª legislatura. Peço ao vereador Rodrigo para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Doutor Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 17ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e a segunda secretaria o vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores
Valceni da Silva Teixeira, Lucas de Oliveira Cordeiro, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Marco Antônio Santos da Conceição, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Alan Souza Ribeiro e Paulo Sérgio Conceição dos Santos. A vereadora Flora Maria Salles França Pinto justificou a ausência. O vereador Rodrigo Penha leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da 16ª sessão ordinária e ofício 032 de 2022, matéria votada no expediente requerimento 042 e 043 de 2022, indicações 409, 444, 470, 477, 478, 481, 484, 486 e 503, 508 a 521 de 2022 e moção de aplausos. Não teve vereadores inscritos no expediente, matéria votada na ordem do dia, projetos de lei 34, 10, 23 a 25, 28 e 33 de 2022. Não teve vereadores inscritos no expediente final. Nada mais a tratar. O presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala de sessões, 20 de junho de 2022. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Justificativa de ausência do vereador Paulo Sérgio. Justificativa de ausência do vereador Marquinho do Mamanguá. Justificativa de ausência do vereador Alan Ribeiro. Ofício à Câmara número 016. Assunto: comunica viagem do excelentíssimo senhor prefeito para evento oficial em Portugal. Projeto de resolução 04 de 2022 concede comenda mérito do Inconfidente Salvador do Amaral Gurgel ao senhor Sebastião Rezende, de autoria do vereador Paulo Sérgio. Projeto de resolução está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 546 solicita adequação de calçada em todo o município, principalmente no núcleo sede. Indicação número 547 solicita que se faça ação de castramóvel nos bairros Parque da Mangueira e Ilha das Cobras. Indicação número 548 solicita rede de água no bairro da Olaria. Indicação 549 solicita pavimentação da estrada do bairro Olaria. Indicação número 550 solicita poda de árvores em toda a estrada do Corisco na margem do rio Mateus Nunes. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 522 solicita mutirão de castramóvel no bairro Patrimônio. Indicação número 530 solicita mutirão de castração na Barra Grande. Indicação número 531 solicita instalação de semáforo para pedestre na entrada do bairro Condado. Indicação número 532 solicita reforma do pier da comunidade da Praia Grande. Indicação 538 solicita substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED no campo de futebol no bairro da Trindade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. E eu que vou com castramóvel ainda. Eu que acompanho, vou junto. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 504, solicita que seja feita tampa para canaleta na descida do Morro do Jacu. Indicação número 505, solicita que a Prefeitura, através da Secretaria de Ambiente, Obras e as universidades parceiras, promovam um estudo sobre a amplitude das marés no centro histórico e arredores. Indicação 506, solicita implementação de jardim botânico próximo à sede do ICMBio, onde já se encontra um plantio de diversas plantas nativas. Indicação 507, solicita que o cais de Tarituba seja
palafitado. Indicação 523 solicita instalação de placas de identificação do Horto Municipal, reiterando a indicação 390. Indicações da vereadora professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 557, solicita a criação de capela ecumênica no Hospital Hugo Miranda, no bairro do Pontal. Indicação número 558, solicita a criação de campanha de incentivo à dose de reforço contra a Covid. E indicação número 559, solicita a manutenção da iluminação pública ao lado da quadra do Ribeirinho. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação 541, solicita a instalação de iluminação de LED na estrada da comunidade do Mato Dentro. Tá. Indicação número 542, solicita a manutenção dos postes de luz e trocas de lâmpada queimada na estrada da comunidade Pedras Azuis. Indicação número 543, solicita poda de árvore próximo à ponte do bairro Novo Horizonte. Indicação 544, solicita reparos na iluminação pública da ciclovia do bairro do Pantanal. Indicação número 545, solicita reparos nos refletores do campo de futebol no bairro do Campinho. Indicações do vereador Sanica. Indicações do vereador Sanica. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Moção de aplausos ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara. A Câmara, obedecendo as disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores, faz constar em seus anais a indicação do vereador Sanica para agraciamento com moção de aplauso a louvável equipe do posto de saúde da comunidade de Trindade, composta pelo ilustríssimo doutor William Machado Brito, ilustríssima enfermeira Angelita Rosa de Oliveira, ilustríssima enfermeira Aline Braga de Souza, ilustríssima técnica de enfermagem Neide dos Santos, ilustríssima técnica de enfermagem Angélica Maria Fernandes, agente de saúde Rosane Souza dos Santos, agente de saúde Paulina dos Santos. Trindade. Moção de aplauso está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovada por unanimidade. Só tem a Flora para falar. Só tem a Flora que vai falar no expediente aqui. Depois eu preciso de 5 minutinhos de vocês, tá bom? Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Boa tarde a todos. Rápido, para a gente conversar um pouco sobre as nossas indicações. A tampa da canaleta no Morro do Jacu, eu uso aquele caminho e toda vez que está vindo uma van, um ônibus, a pessoa que está subindo ou descendo, ela tem que dar uma ré e cai tem uma canaleta assim para a água e ela não é tampada. Tenho diversas fotos de carro que caíram lá. Então, tem que ter a canaleta? Claro que tem, mas bota uma grade em cima, alguma coisa para que os carros, é muito estreito, né? Ele não caia lá dentro. A outra coisa que a gente está sugerindo é que comece a haver estudos mais sérios do entorno da cidade, sobre a amplitude e a frequência das marés, que tem sido, segundo o relato de moradores, cada vez mais altas e cada vez mais frequentes, causando diversos danos nas nossas igrejas, no nosso patrimônio. Então, a gente tem que prestar atenção que quando você mexe no manguezal, quando você mexe no quebra-mar, quando qualquer obra é feita, isso vai reverberar aqui na ponta. Então, eu acho que esses estudos precisam ser feitos à Secretaria de Ambiente, ou as obras, universidades parceiras, porque a gente vai ter esse problema cada vez mais acentuado. Inclusive, se há ou não influência da passarela, por exemplo, da Igreja de Santa Rita, se há ou não influência do quebra-mar aqui, que está quebrado, está danificado, tudo isso tem que ser visto por entendidos, né? Afinal, a ciência está do nosso lado nessa hora. Muito bem, a gente está pedindo a implementação do Jardim Botânico, porque
os gestores e funcionários do ICMBio, que fica ali perto do Portal das Artes, eles fizeram o plantio de diversas plantas nativas já com esse intuito. E o Jardim Botânico acabou que nunca foi implementado. Ele já está praticamente pronto, é um lugar de visitação, é um lugar que deixa a cidade com mais cara ainda, de que preserva o meio ambiente, que cuida, né, das questões de flora e fauna. Muito bem. A questão da Tairituba foi pedido dos próprios moradores. A dinâmica da vazão do rio e do acúmulo de areia de um lado é causado pelo fato do cais ser concretado. A maré não tem mais circulação por baixo. O cais, gente, tem que ser palafitado. Tem que deixar a maré passar para lá e para cá, porque senão ele funciona como uma barreira. E não pode acontecer isso. Numa praia pequena como a Tairituba, os antigos moradores relatam uma mudança muito grande na questão da praia propriamente dita. Um local sem areia e um local com areia demais, mudando, né, toda essa questão. E a placa de identificação no horto já foi colocada, a gente já tinha feito essa indicação, só que ela tem nome, porque eu queria proceder a uma eleição. Só que a gente pesquisou e já é o nome da saudosa dona Amparo Basile Vidal. Então, nomeou, vamos botar a placa lá, botando o nome dela. É uma homenagem que foi feita e que fica assim, essas leis que a gente acaba fazendo aqui, que acaba não indo para frente. Acho que a gente tem que tocar o barco e fazer uma placa bonita. A dona Amparo merece, ela foi uma vereadora, ela era da Pastoral da Terra, acho tudo ótimo que o nome seja dela, né? Uma mulher que batalhou pelo nosso município. Então, por enquanto, é isso. Marca aí para mim. 5 minutinhos. Começar com os vereadores.
continuando aqui o trabalho da casa, aos funcionários da Câmara, presente aqui, a gente se reuniu ali e o projeto foi retirado de pauta, porque os outros vereadores nenhum veio, né, correram todo mundo, na verdade, e aí os vereadores não concordaram em botar na pauta, porque tem algumas coisas que não concordam, algumas coisas ali que eles não estão de acordo, e aí a gente achou melhor discutir melhor essa semana com os outros vereadores, com os 9, para ver o que dá para fazer. Aí a gente vai marcar uma reunião com os 9 vereadores junto essa semana e a gente decide, né, o que vai ser feito depois. Tá bom, gente? Pode continuar, Lucas. Projeto de lei número 010 de 2022 dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas, municipais e cercanias. De autoria do vereador Paulo Sérgio, segunda discussão. Projeto de lei número 010 está em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 010 aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 023 dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de receitas médicas digitalizadas em computador e dá outras providências. De autoria do vereador Marquinho, segunda discussão. Projeto de lei número 23 está em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 024 de 2022 dispõe sobre a nulidade da nomeação ou contratação para determinados cargos e empregos públicos de pessoa condenada por crime contra a dignidade sexual de criança ou de adolescente. De autoria do vereador Lucas Cordeiro, segunda discussão. Projeto de lei número 024 está em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 025 de 2022 dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informação do paciente diabético, na qual constarão detalhes de sua patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência e da outras providências. De autoria do vereador Paulo Sérgio, segunda discussão. Projeto de lei número 025 está em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 028 de 2022 institui a campanha Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e dá outras providências. De autoria do vereador Lucas Cordeiro, segunda discussão. Projeto de lei número 028 está em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 033 de 2022 dispõe sobre o censo, inclusão e seus objetivos e dá outras providências. De autoria do vereador Lulu, segunda discussão. Projeto de lei número 033 está em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei número 035 de 2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 2.233.769. É de autoria do Poder Executivo, é do FECAM,
Fundo Estadual de Conservação Ambiental relacionado ao saneamento básico. Trindade. Eu vou pedir deliberação plenária. Vereador Lucas, primeira e segunda. Tonico, primeira e segunda. Rodrigo, primeira e segunda. Flora, primeira e segunda. Então está em primeira e segunda discussão, primeira e segunda votação. Projeto de lei número 035 está em segunda, primeira e segunda discussão. Não havendo ninguém que queira discutir o projeto, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 035, aprovado por unanimidade. É em primeira e segunda votação. Projeto de resolução número 005 de 2022 institui o projeto Parlamento Juvenil no ambiente da Câmara Municipal de Paraty e revoga a lei número 1737 de 2010 e dá outras providências. De autoria do vereador Lucas Cordeiro e da vereadora professora Flora, votação única. Projeto de resolução número 005 está em uma única discussão e única votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora Flora. Com a palavra, o vereador Tonico Gama. Boa tarde, presidente, caro colega, público aqui presente. Vou falar rapidamente das nossas indicações, né? Ô, presidente, não precisa ficar com ciúme não, né? Porque o Castamóvel, quando a gente faz vídeo, né, agradecendo aí a equipe, então as pessoas ficam aí nos procurando e solicitando, né? E costumo falar que ninguém é unânime em lugar nenhum, então faz parte da política, por isso que está aí essa indicação, né? E você já visitou lá, né, fazendo indicação para a Rua Cambucá, então acho que está tudo em casa, está tudo tranquilo, né? E só fazer uma colocação, tive a oportunidade de estar no Araújo, né, o Lucas também esteve lá, no cais ali da Praia Grande, né, Lucas? Está afundando ali aquela parte de madeira, então é onde a gente está solicitando aí um olhar carinhoso do poder público. E falar rapidamente, né, que faz parte da política, né, Rodrigo? O clima tenso, mas a gente se reuniu para conversar sobre a situação do projeto, e até uns, né, para estar passando para casa. Nós não se sentimos confortáveis em colocar em votação, porque na hora todo mundo está junto, toda hora, né, na hora todo mundo vai estar junto, né, Rodrigo? E na hora tem algumas, né, ausências aqui de alguns vereadores que dizem que concordam, mas na hora, né, de botar a cara, de repente aí não apareceu para estar consolidando isso. E aí nós aqui não se sentimos confortáveis em assumir sozinho esse compromisso. Então, sugerimos ao presidente que convoque uma reunião com os 9 vereadores e assim cada um diz se vai ser contra, a favor ou não. Eu acho que aqui ninguém está contra funcionário, deixar bem claro isso, tá bom? Essa é a minha palavra, presidente. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, no final, nada mais é tratado, por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Agora vamos convocar a sessão extraordinária. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Para votar diretrizes, tá, gente? Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Tonico Gama e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a segunda sessão extraordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora Flora para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Salmo 116. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Por se tratar de sessão extraordinária, não haverá os expedientes inicial e nem final. Peço ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura da matéria que originou a sessão. Projeto de Lei número 20 de 2022 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências. Pedido de deliberação plenária, vereador Lucas, primeira e segunda. Tonico, primeira e segunda. Flora. Vai, primeira e segunda. Agora, emenda aditiva, número 01 de 2022, acrescenta projetos e atividades ao anexo 14 do projeto de lei do Executivo número 20, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Acrescenta projetos e atividades aos programas 0109 e 0119, constantes no anexo 14, que passam a ter a redação Programas, Projetos e Atividades, Esporte é Saúde, Esporte é Vida, com a construção de parquinhos infantis, a ampliação e qualificação da rede de atenção básica, a construção da casa de parto, a construção do centro de hemodiálise. E recursos naturais e meio ambiente, a implantação do sistema de gerenciamento de informações geográficas e geológicas. Emenda aditiva 01, de autoria da vereadora professora Flora. A emenda aditiva número 01 está em discussão. Com a palavra a vereadora professora Flora.
a lei de diretrizes é uma coisa bastante importante. Acredito que a gente está num caminho com programas excelentes. Tenho algumas observações a fazer que são, né, pertinentes à minha área. Então, por exemplo, quando eu vi esporte é saúde, esporte é vida, tem muita coisa sobre quadra esportiva, mas nenhuma palavra sobre os espaços de lazer infantil, que são os parquinhos. Então, eu acho que nesse contexto desse programa, a gente tem que, sim, além da construção, também a manutenção e o zelo dos parquinhos infantis devem estar aí incluídos neste programa, acho que sem medo de interferir em nada, nem de financeiro, nem, né, do escopo geral dessa lei. A mesma coisa quando fala na rede de atenção básica, a gente vê aí construção de posto de saúde, vê uma série de coisas, e eu senti falta de coisas que eu sei que o prefeito tem interesse de acontecer, eu acho que deve fazer parte da diretriz, que é a questão da casa de parto e do centro de hemodiálise, né? Então, faz parte também do escopo do que a prefeitura tem apresentado a nós, vereadores, como intenção. Mas eu acho que tem que ser reforçada essa palavra, casa de parto, né? A implementação dela é bastante importante. E, quanto aos recursos naturais, né, e meio ambiente, aí tinha uma implantação de sistema de gerenciamento de informações geográficas. Eu coloquei também geográficas e geológicas, porque os deslizamentos de terra, das encostas, elas têm um caráter geológico de estudo bastante importante. Então, a Defesa Civil, a gente tem solicitado que ela vire uma secretaria, então ela tem geólogos, ela pode, né, ter novas contratações, e eu acho que estudos geológicos também são importantes nesse momento. Tá? Então, são emendas bastante simples. Eu acredito que os meus companheiros aqui de Casa Legislativa vão entender qual é a nossa intenção. E falar que para o ano que vem nós estaremos juntos, reunidos, para discutir a questão dos 30%, né, de emendas. A gente achou um valor alto, mas é um valor para uma prefeitura que está trabalhando bem. Mesmo assim, a gente vai discutir em grupo para, na próxima, vamos rever um pouco, talvez, esse valor de 30%, que é a margem de gasto da prefeitura, independente, né, através de, como é o nome daquilo, aditivos. Então, tá bom, é isso, muito obrigada. Eu posso falar da questão do fundo? Não, mas está de boa, eu só vou parabenizar também a prefeitura, através do circuito de festas juninas, e agradecer pela festa que a gente pôde realizar mais uma vez lá no Caborê, com o apoio da Secretaria de Cultura, fez toda a diferença, porque antes a gente era um tal de passar chapéu e fazer tudo improvisado, e agora a gente conseguiu a tenda, os cirandeiros, e foi muito bom. E parabenizar também, o prefeito está lá em Portugal difundindo o nome de Paraty, da nossa gastronomia na questão do mar. É isso aí. O prefeito já virou nordestino. A emenda aditiva 001 continua em discussão. Não havendo que queira discutir, a emenda está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aditiva 001, aprovado por unanimidade. Agora o projeto de lei número 20 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências de autoria do Poder Executivo, primeira e segunda discussão. Projeto de lei número 020 está em primeira e segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 020, aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Não havendo mais matéria a ser votada, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde.